Olá. O autismo é um dos mais conhecidos transtornos de desenvolvimento. Hoje nós vamos fazer uma abordagem nutricional para resolver esse problema. Fica aí com a gente. Gente, nós hoje trouxemos duas pessoas aqui para falar conosco sobre o autismo e sobre a questão nutricional. E me acompanha aqui o meu amigo Nilson, né? Nós já tivemos um bate-papo aqui, né, Nilson? Muito agradável. Muito agradável, já fizemos uma opção de perguntas porque nós queremos saber, né? Nós dois, né? E agora nós vamos explorar o conhecimento dessas moças aqui. Ao meu lado está a Ariene, que é do grupo GAPA, né? Grupo de Apoio a Pais e Profissionais de Pessoas com Autismo. E ao lado dela, a Fernanda Azevedo, que é uma nutricionista clínica. O papo aqui foi muito agradável, acredito que vocês vão gostar. Eu vou pedir para a Ariene começar a explicar como que funciona, como que é o trabalho, o seu trabalho dentro do grupo GAPA. E você já esteve aqui outras vezes, né? Os nossos telespectadores já conhecem você. Aliás, os nossos ouvintes da FM Prêmio também, além da TVE, né, dos assistentes da TVE. Fala para nós o que é o Grupo GAPA e qual que é o seu trabalho, fala a questão do seu filho, diz aí. Então, boa tarde a todos, né? Obrigada por mais uma vez estar aqui. E o GAPA ele já existe há 5 anos, vai fazer agora em maio. Certo. É um grupo de apoio a pais e profissionais, como o próprio nome diz. Nós atuamos na troca de experiência entre as famílias, que isso fortalece os vínculos, né? O número de diagnóstico vem crescendo cada vez mais e como o espectro ele é muito amplo, tem desde o mais leve até o mais severos com comorbidades, então os pais acabam ficando muito perdidos. E essa troca de experiência acaba dando apoio, fortalecendo um ao outro. E também atuamos dentro da conscientização. Então, todos os meses a gente tem algum tipo de atividade, né, de conscientização ou de socialização, como, por exemplo, nesse sábado, agora, dia 8, nós temos a sessão azul, que vai ser gratuita, uma sessão de cinema adaptada para as crianças que têm transtornos sensoriais, como no autismo, assim como em outras deficiências, e também no ativismo. Né? A gente tem muito problema ainda com preconceito, então o GAPA hoje ele atua de uma forma bem abrangente, apesar de a gente não ter sede, né? Nós contamos aí sempre com o apoio das instituições, tanto que lidam com pessoas com deficiência e também de ensino para apoiar as nossas atividades. Certo. Ariene, eu falei com vocês para que você fale sobre o seu filho também, né? Porque é um exemplo, mas antes eu vou passar a palavra a Fernanda, antes que o Nilson também faça alguma colocação, para a gente poder apresentá-la e para ela falar um pouco eu vou chamar de terapia nutricional. E uma das coisas que nós achamos, eu e o Nilson achamos interessantíssimo aqui, foi que não apenas com relação ao autismo, mas com relação a outros diagnósticos também que as pessoas possam ter e que a nutrição, ela trabalha quase que como um remédio, né? Por exemplo, água é remédio em muita situação, oxigênio e pode não ser, né? O de mais, o de menos, quer dizer, é uma coisa muito interessante o que ela vai falar. Mas agora a gente quer saber a questão da nutrição no autismo. Fala aí com a gente. Então, boa tarde. Eu gostaria de agradecer muito o convite, né, de vocês, porque a nutrição é uma terapia nutricional, ela é muito importante para poder estar ajudando também como mais um fator de ajuda no tratamento do autismo. E ela vem mesmo como prevenção, né, de toda essa comorbidade. Eu comecei a estudar autismo muito por conta da minha especialização, que é em nutrição funcional. Nutrição funcional. Então, nessa área, a gente vê a pessoa como um indivíduo como um todo, então vai avaliar o sono, vai avaliar a parte de intestinal, que é muito importante, né, onde a gente produz a nossa imunidade. Então, todo esse contexto aí vem para poder auxiliar aí no tratamento dessas crianças e adultos, né? Bacana. Isso. Ariene, eu quero primeiro parabenizar, né, pelo seu trabalho lá, pelo você dispor a fazer isso, ajudar as pessoas, isso é muito bacana, né? Quanto os pais, quanto as mães, profissionais e crianças, né, que passam por isso. Eu queria só que você colocasse para a gente, se você tiver esse número, né? Você diz que vem crescendo, né, a incidência do autismo.
Aí você tem mais ou menos o número das pessoas que são portadores desse transtorno aqui em Juiz de Fora. E queria saber de você uma Será outra... que vem crescendo o número de pessoas com autismo ou se vem crescendo a detecção? Forma de diagnosticar, né? Ela pode né? falar Eu isso. acho que é isso que está acontecendo. Nós, antes do programa, nós tínhamos até falado que deveriam ter muitas pessoas na nossa época de rapazes, de jovens, que eram autistas e que nós não sabíamos, né? Eu acho que está dentro da sua pergunta. É verdade. Aí, né? E também, Ariane, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, né, que às vezes pode ter uma pessoa assim na família, né, uma criança principalmente, né, que tem os sintomas, né, de autismo ou de um transtorno mais leve, mas que não sabe como lidar com isso. E, por exemplo, a sociabilidade, né? A criança está participando, né, interagindo mais com os outros, né, com as outras crianças, o brinquedo, principalmente a prática de esporte, ela faz com que reduza, às vezes, a incidência ou que se torne um mal mais grave? O autismo, assim, ainda não existe uma causa única, né? Que fala, é por causa disso. Existe a genética, que é um fator muito forte. Tem a epigenética, né? Às vezes você tem a predisposição, mas o ambiente que você vive, né? A forma com que vive, que pode fazer com que aflore. Tanto que a gente tem os casos de autismo regressivo. Às vezes a criança até os 3 anos desenvolve bem, de repente... né, um dia acorda, já não fala mais, está virado para a parede e com todas as outras características. Então é muito complicado. Hoje, até no cartão de vacina, esses que vêm como livrinho, vem uma página sobre características de autismo, que aquilo, na verdade, é para os pais também se atentarem. O espectro é muito amplo, então não dá para você poder, assim... não tem uma tabela fixa, se a criança não é assim assado, ela vai ser autista. Porque tem coisas como, por exemplo, o TPS, que é o transtorno do processamento sensorial, que faz com que a criança tenha características de autista, mas pode ser que não seja. Faz uma integração sensorial e aí, de repente, fala, curou do autismo. Não, a criança não tinha autismo, por isso que ela curou. Eu tenho o meu filho Cris, né, ele vai fazer 10 anos esse mês, e ele é autista clássico. Então, ele já nasceu com distúrbio de sono, com 1 ano, sozinha. Eu identifiquei que ele era autista, porque o pediatra falava que era normal. Ele não dormir, ele gritar. Com 7 meses, eu comecei a questionar o desenvolvimento dele. E aí, com 11 meses, ele começou a bater a cabeça. Ele nem gatinhava, ele nem andava, ele já batia muito com a cabeça, em qualquer lugar. Com O dele 1 ano, é severo? Ele é severo. Hoje ele está como moderado. O autismo não tem cura. No caso do meu filho, quando não tem outras comorbidades e tem uma intervenção precoce, você consegue ter o desenvolvimento da criança. Tá. Né? Ele pode ser que ele chegue num grau leve. Isso a gente não sabe, mas a gente atua para que isso aconteça, né? E tem aquelas crianças que, assim... conseguem uma melhor qualidade de vida, porém, assim, não mudam, né, o diagnóstico do grau dela. Você acha que os diagnósticos, dentro da pergunta que o Nilson fez aqui, você acha que o número de diagnóstico, ou talvez o número de autistas, né, tem aumentado? Então, antigamente se falava 1 para 100, hoje os dados mais atuais falam 1 a cada 34 crianças já tem o diagnóstico de autismo. Então, assim, vem crescendo também e tem a questão da epigenética, de fatores externos, né? É muita coisa hoje em dia. O agrotóxico, por exemplo, não adianta você lavar muito bem, às vezes, uma fruta, uma verdura, um legume, sendo que dentro, quando foi plantado, ali já jogou. Então, sabe, o agrotóxico está dentro do alimento, não consegue tirar, você pode lavar que não vai tirar. Então, são coisas que, assim... tudo vão juntando, né, e vão propiciando, assim, não só o autismo, mas como outras deficiências também, né, outras doenças. Vamos relativizar, se desculpa eu falar, inclusive na presença da nutricionista, que vocês são da área específica, né? Mas vamos relativizar pelo seguinte, eu não sei o quanto que as coisas que nós ingerimos a mais ou a menos, processadas, que mal que elas fazem, o quanto mal elas fazem. Né? Porque também tem muita propaganda aí. Você não sabe para que lado que você está sendo manipulado, tá certo? A gente não sabe. Tem coisa que não faz mal. Pode não fazer bem, mas não faz mal. E tem coisa que faz mal e não é dito que faz mal. Né? Quando você tem, por exemplo, um continente como a Europa, que fabrica um agrotóxico que ela não usa, e que manda e que vendem aqui, e que quando você usa, ele pega e fala que não compra sua carne,
Você vê uma hipocrisia danada nisso aí. Né? Qual é o mal que isso realmente faz? Então, é só para relativizar. Agora, a dúvida que eu tenho é o seguinte, qual é a causa? Existe um aumento porque está tudo errado, em termos nutricionais, em termos de alimentação? Existe um aumento porque está havendo mais diagnósticos, quer dizer, as pessoas estão detectando mais? Né? Ou existe um aumento porque nós estamos sendo mais agredidos? Eu acho que essas causas nós não as temos nas mãos. Né? Sim. Talvez a doutora tenha. A nutricionista. Então, igual eu falei, não tem como, não tem um único fator, né? Isso. Hoje são inúmeras hipóteses, sendo que a questão genética é a mais forte de todas, né? Mais Isso genética. E, por exemplo, a minha filha mais nova, vai fazer 3 anos, ela tem um atraso na fala, ela tem questões sensoriais, mas num quadro geral, ela não pode ser diagnosticada com autismo. Talvez ela tenha o TPS, que é o que a gente já está trabalhando com ela. O TPS é transitório, né? É transtorno de processamento sensorial. Nós temos 7 sentidos, né? Antigamente a gente trabalhava, né, aprendeu na escola 5. Adição, tato, olfato, paladar, visão. Hoje nós temos o sistema proprioceptivo e o vestibular. Então, por exemplo, um afeta o outro. O vestibular, por exemplo, a minha filha desde 10 meses escala. Com 10 meses, eu já só falta subir na parede. Então, ela tem uma busca vestibular muito grande, ela gosta muito de balançar, ela dá cambalhota que está ligado com a fala. Né? Ela tem uma questão tátil muito grande, ela pisa errado, ela não tem nenhum problema motor. Ela já fez o teste de marcha na UF, que detecta direitinho a forma dela pisar, ela pisa torto, mas por quê? Ela não quer, ela evita o contato com o chão e a gente está fazendo um trabalho, né, de dessensibilização. E, por exemplo, ela tem a seletividade alimentar, o sistema tátil ele está diretamente ligado com a seletividade alimentar. Tá. A questão vestibular, você podia explicar para os nossos ouvintes e os nossos assistentes aí o que significa essa questão vestibular? Então, dentro de cada um dos sentidos, é igual a visão, vai ser na questão do olhar, né, da audição, do escutar. E esse vestibular vai ser a criança ela ter uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade muito na questão do movimento. Então é uma questão de equilíbrio, né? Exato. Porque o vestibular não está ligado ao ouvido? Parece que o vestibular está ligado ao ouvido, né? E o ouvido que nos dá o equilíbrio, né? Tanto é que eles dizem que os surdos têm muito menos equilíbrio. Então, eu acho que os surdos têm uma questão vestibular grave. Então, acho que o que você está falando aí tem a ver com... Sim, é porque a maioria... não é quando a criança tem algum problema no sistema... em algum dos não sistemas... de audição, né? Tem algum problema de TPS, não vai ser um sentido. São vários sentidos dela que são afetados, entendeu? Então, Perfeito. não é exclusivo o vestibular ou exclusivo do tátil ou do proprioceptivo. Igual, por exemplo, proprioceptivo. Tem criança que ela vai, autista no caso, que ela vai se regular se ela for apertada. Tanto que existe coletes próprios para isso, né? Que dá um peso, que pode colocar o pezinho, que aperta a criança e aquilo conforta ela. Outras não. Se meu filho está nervoso, colocar a mão nele... Piora, né? Piora. É. Então, assim, é o conjunto de fatores e aí é o terapeuta ocupacional que vai ver isso, que vai avaliar cada sentido da criança e vai ver no que ela vai ter uma hipersensibilidade, no que ela vai ter uma hipossensibilidade. Tem crianças que não sentem dor, tem crianças que sentem muita dor só de tocar, entendeu? Entendi. Então, assim, aí tem um profissional a roupa também, né, que qualificado. incomoda, de Sim. repente. Bom, eu acho que o Nilson vai querer falar. Eu queria falar uma Pois pergunta para a Fernanda. A Fernanda, para falar um pouquinho da nutrição, né? Isso, Deixa ela Fernanda. falar. Nutrição hoje, ela está assim, no nosso meio hoje, né, de cuidados, né, com a saúde, né, de uma melhor alimentação e principalmente de um melhor ambiente seu de saúde, as pessoas têm procurado muito. E você falou uma coisa importante na hora que nós chegamos aqui, que a gente sabe, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ingere, né? E a quantidade que a gente faz, e principalmente ser seletivo, né? Com relação à alimentação, equilibrado e principalmente, né? Tá sempre atento, né? Aos sinais que o seu corpo dá, né? Quando você faz uma alimentação incorreta, né? Alguma coisa assim. Agora, você me falou uma coisa interessante aí, que você falou que o nosso intestino,
né? Sistema intestinal. Parece que tem Ele neurônios, né? Ele é o nosso segundo Tem cérebro. os neurônios. Entendeu? Aí eu queria que você Sim, falasse um verdade. pouquinho Dá disso. até para fazer uma e, piada aí. falasse um pouquinho disso e falasse também, assim, por exemplo, quais são realmente as terapias, né, nutricionais que são indicadas para a pessoa que tem autismo, né, Autismo, principalmente. Então, o nosso intestino, né, existe um livro até antigo que fala que ele é o nosso segundo cérebro. 95% da serotonina que a gente produz é no intestino. E muita gente achava que era no cérebro, né? E 5% no cérebro. E ele funciona, hoje a gente estuda muito essa parte intestinal como um órgão também muito responsável pela nossa imunidade. Então, por exemplo, no caso da criança autista, ela já nasce com deficiências metabólicas que vão, qualquer exposição que a criança neurotípica seja exposta, né? Qualquer, por exemplo, um agrotóxico. No autista, aquilo é muito ruim para ele. E aí o corpo dele vai acionar mecanismos de defesa. Então, aumenta o processo imune e aí vira, assim, uma desordem também, né, nessa questão digestória deles. Então, a gente tem isso, primeiramente, como um problema, que onde a gente falou aqui, né, sobre quando se fala em incidência, por que aumentou. Na verdade, na minha opinião, eu sempre... Tudo que eu estudei, eu penso dessa forma, que por que aumenta? Porque não é só o diagnóstico. Eu acho que por ser uma alteração genética e epigenética, que ela depende do meio externo, a gente também, a alimentação industrializada, vem aí durante 30, 40 anos, muito modificada. E no caso do autista, por exemplo, produtos que têm glutamato monossódico, que é o temperinho, aquele do salzinho do amor, né, que a gente tinha aí. Lindo, né? Que confere aquele sabor maior no alimento, ele, por exemplo, vai fazer alteração de comportamento dessa criança. E aí, quando eu recebo um paciente autista, a primeira coisa que eu falo com a mãe, a gente entra nas dietas, né, na terapia nutricional, nas dietas de rotação, ou se tem que tirar leite, glúten, que é muito discutido no meio, mas eu ainda é uma coisa que eu falo que quem estuda e entende, você vai entender que isso está sendo ruim para aquele indivíduo, porque fica muita coisa desencontrada achando que é moda e não é. E aí essa criança, eu falo com a mãe, observa como é que as fezes dessa criança tá, manda foto para mim. Dos meus pacientes eu recebo, não é bonito, né? Mas Claro. para a gente ver exatamente assim, como que a digestão dessa criança está acontecendo, para poder entrar com as intervenções nutricionais e as intervenções de manipulados também, que eu uso probiótico, eu uso enzima digestiva para estar ajudando aquele organismo a ter uma eficiência ali em metabolizar o alimento. Quando ela falou em questões táteis, né, motoras da criança, isso tudo também vai conversar com a parte de nutrição, porque essa criança, às vezes, ela falta vitaminas importantes, do complexo B, de metilação, e aí ela fica, né, tendo também essa sintomatologia. Então, a gente não pode ver isolado. A equipe multidisciplinar é muito importante, vai ter o médico, vai ter a fonoaudióloga, vai ter a terapia ocupacional para poder... quando eu consulto a criança, eu falo, traz o seu filho aqui para eu ver ele. E aí eu também vou observando se essa criança tem muita serotonina, se ela tem muita dopamina no comportamento dela, que isso tudo é produzido no nosso intestino. E aí, às vezes Então, também... tem muito a ver com o O que metabolismo, né? acontece? Uma criança toma um medicamento, um antibiótico, eles têm muitas alergias respiratórias também, né? Pela própria imunidade que é menor, e aí toma, aquilo desorganiza ela no comportamento dela demais. E o açúcar? Faz diferença? Sim, também, porque igual a gente conversou até falando sobre exame, existe um exame novo que chama Copromax, que é do laboratório Lemos, que ele é um exame de fezes, então fica fácil para a gente ter essa coleta com a criança, né? Porque não é um exame de sangue que vai estressar ela para tirar. E esse exame, ele dá tudo que vai ter na digestão daquela pessoa. Então, tanto a parte de fungo, que é onde entra, a gente tem que tirar açúcar dessa dieta, as crianças chupam bala e comem pão o tempo inteiro e ficam seletivos por esses alimentos. Essa seletividade também tem explicação, porque ela vem como um opioide, dá bem-estar.
Então, quer, né? Muitas crianças comem muito banana. Banana é fonte de triptofano, que vai fazer serotonina. Então, eu preciso ter bem-estar. Eu preciso comer aquele alimento. E aí, é um trabalho, assim, muito... de autoconhecimento também da mãe, da família e daquele filho, o que ele vem apresentando, que aí eu vou fazendo, construindo com essa mãe, para poder atingir esses objetivos. Então, nesse exame, por exemplo, ele diz lá se tem parasitose, por exemplo, que no exame de fezes comum a gente não consegue pegar. Ano passado eu fiz 20 exames em crianças autistas, pedi para fazer, e o MIF, que é um exame até mais detalhado, de 3 coletas, não deu 2 crianças só tinham, né? E a gente pensa assim, a criança não põe a mão no chão, ela não, né? ela come, né? Pode com a mão suja, então isso vem. E às vezes também vai ter isso também no adulto neurotípico. A gente pode ter uma parasitose por deficiência digestiva, porque a nossa acidez estomacal, ela barra lá aquele bichinho que você comeu na alface do restaurante. O outro não barra, Né? Então, se você está com aquilo alterado, o que acontece? Aquele bichinho vai morar lá no teu intestino, fazendo bagunça também. Nossa, mas que complexidade, né? Que são coisa muitos bonita, detalhes. bacana. Pois é, eu sinto que nós não temos mais muito tempo, eu preciso de caminhar para o final do programa. E nós antes aqui estávamos batendo um papo, né? Eu e o Nilson aqui estávamos curiosos aqui com as nossas amigas aqui, a nutricionista e a Ariane do GAPA, e a gente ficou muito curioso, fez muitas perguntas, mas infelizmente nós não podemos reproduzi-las aqui agora. É verdade. Né? Seria interessante, né? Seria um papo bacana, Seria que as um papo pessoas muito iam bacana. gostar muito. Ele fez inclusive uma pergunta sobre questão de cardiológica que eu achei genial, mas a gente não pode reproduzir. Eu vou convidá-las, né, não na qualidade de produtor do programa, que não sou eu, mas vamos dizer assim, invadir nessa área, eu vou convidar para vocês virem aqui outras vezes, para a gente poder estender esse assunto. Inclusive, eu vou te pedir para que esse seja o último assunto. Você falou aqui, eu andei lendo aí sobre a questão da vitamina E. Parece que a vitamina E ela interfere em uma série de fatores. Eu estou falando besteira, li em algum lugar errado? Então, a vitamina E é uma vitamina importante para fígado. Então, quando a gente pensa que uma criança autista tem um detox ruim, né, o que é aquilo que ela foi exposta, uma vitamina E vai estar ajudando o fígado dela a metabolizar aquilo. Então, a vitamina E é bom para quem tem que se desintoxicar. Sim, para esteatose hepática, por exemplo, que é gordura no fígado. Né? Para quem toma uma medicação recorrente. Aí tem que avaliar, né? Que é individual. Né? Mas assim, e aí a gente vai ter esses alimentos, os alimentos também que vão promover, né, essa melhora na detoxificação da pessoa. Né? Então, a vitamina E é uma vitamina que eu uso quando eu vou fazer, por exemplo, uma prescrição, que seja que preciso de detoxificar, igual a gente tem clorela, que é muito bom também, né? Espirulina, que é muito bom. São os alimentos do complexo B. E eles estão onde? Fruta, verdura e legume, que ninguém come, né? Come o biscoito, né? E quando come com agrotóxico. Né? Mas ainda tem agrotóxico. Mas a gente tem muita feira aqui em Juiz de Fora, que tem orgânico, de preço acessível, né? Então, no Parque Alto mesmo tem uma... Sim, né? Tem isso aí. Gente, então, olha, eu vou caminhar para o final do programa, vou pedir licença aqui ao Nilson. Você quer colocar alguma coisa, Nilson? Eu queria fazer uma pergunta, vai ser rapidinho, porque ela então, falou da questão do diagnóstico. Você falou comigo que a criança chega, principalmente o autista, no seu consultório, né, para você fazer uma consulta, um diagnóstico dele, e você usa... Você falou assim, aí eu chegando lá, eu já verifico, né, que ela está com deficiência disso, está com problema de serotonina ou alguma coisa assim, aí já entro, né, no tratamento. Mas você chega a pedir alguns exames complementares, como exame de sangue, alguma coisa, para poder fazer atuar nessa complexidade. Sim, quando né? a criança não vem já com o exame médico, ou às vezes eles tem paciente que vem já com Copromax, que é muito bom porque ele tem um relatório no final falando dos desequilíbrios e daí direciona muito bem a dieta, né, que eu vou fazer com aquela criança. Eu vejo essas questões mais na questão comportamental. Então, quando ela vem, começou uma suplementação e ela retorna, eu falo, traz de novo para eu ver. Porque, né, a mãe que está todo dia, às vezes, não observa aquela mudança. Tem criança que é compulsiva, porque toma um medicamento ansiolítico, então, às vezes, ela fica compulsiva alimentar. E aí eu vou modulando ali, vendo a resposta para a gente poder continuar o tratamento e a suplementação que vai para a vida toda. Bacana.
Posso fazer Não, uma responde, tá. complementação? Não, eu vou até pedir para que você finalize, já que ele começou finalizando, finaliza a sua fala, pode falar mais alguma coisa para os nossos telespectadores, depois a Fernanda também, aí eu vou dar a final. Sim, eu queria falar como mãe mesmo, Certo. paciente, né? O meu filho é um dos pacientes da Fernanda, já tem quase um ano aí, né? Que está atuando na suplementação. E assim, se eu vou no neuro, se eu vou no psiquiatra e eu falo, né? Ai, o meu filho está nervoso, dá risperidona. Ah, ele está agressivo, né? Tá sem atenção, toma uma Ritalina. Para cada medicamento, para cada característica negativa que eu dou para o meu filho, né? Que eu aponto para o médico alopático, ele vai me passar um remédio diferente, né? Então, hoje eu tenho lugar para crianças de 9 anos, da idade do meu filho, que tomam 16 remédios por dia. Então, assim, enquanto... Inconcebível, né? Exatamente, que a família não entende que está destruindo o organismo. Ela está tentando ajudar o filho dela e está destruindo. E não pensa na parte da nutricionista. E quando se refere a alguma coisa de, não, porque pode ter infecção gastrointestinal e tal, a pessoa sempre remete aquilo assim, acha que é prisão de ventre. Ah, meu filho não tem. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, quando você vai no nutricionista que entende de fato, como a Fernanda, né, aí passa a ver isso, as características, e aí vai vendo as vitaminas, que vai de acordo com aquilo que a criança precisa. Então, o meu maior problema que eu tinha com meu filho o ano passado era de frustração. Ele chegou a quebrar um monitor de computador na cabeçada em momento de frustração. E reduziu 90%. Os 10% que ficou, eu falo que agora é comportamental, né? Que ele já está entendendo isso mesmo com a e tal. intervenção nutricional. Exatamente, Nossa, você só tá com dando uma suplementação. O meu filho ele não toma nenhum alopático, né? Eu já vim aqui também, falei a respeito. Hoje ele só faz o tratamento há 2 anos com o óleo da cannabis e suplementação. E é isso, o meu filho é outra criança. Hoje ele está no conservatório, ele toca piano, esse ano vai para aula de teclado, de bateria também. Você tinha me perguntado de esportes, inscrevi ele no Guerreiro Mirim, começa nesse próximo sábado. Então, assim, o meu filho é outra criança, até a professora começou ontem a aula, né? Ele pegou a professora, a mesma que teve com ele no 3º ano. Hoje ele está no 5º ano. Ela falou, no primeiro dia de aula, ela já notou a diferença. Nossa, como que ele está diferente? Eu falei, muito. Você vai se surpreender extremamente com ele. Então, assim, a nutrição, ela é realmente, assim, muito importante para o desenvolvimento do autista. Beleza. Esse seu depoimento foi muito importante, não apenas com relação ao autismo, mas mesmo as pessoas que ficam se automedicando, ou que às vezes vão no médico, exatamente para o médico passar um alopático. Fernanda, faz a sua finalização aí. Então, eu acho assim que existe que para a criança autista, que é o objetivo que a gente tem dessa melhora igual do Cris, a gente tem a equipe multidisciplinar, né, que é muito importante. A gente tem médicos hoje de medicina integrativa que acreditam nessa corrente aí, nada é sozinho. O medicamento sozinho não vai, a nutrição sozinha não vai, porque a gente vai tendo os comprometimentos. E assim, uma coisa que eu agradeço essa oportunidade é de estar compartilhando isso, porque muitas famílias não sabem, né? É uma criança de difícil manejo, algumas dependendo do grau, né? Estresse dessa criança, estresse dessa família. A gente vai tratando também na nutrição para modular isso tudo com esse objetivo aí de melhora aí da saúde. Bom, então, a palavra é equilíbrio, né? A palavra é equilíbrio. Equilíbrio e conhecimento, né? Porque você vê que antes da entrevista aqui específica, que os nossos espectadores e ouvintes estão participando, nós tiramos uma série de dúvidas nossas aqui, de coisa que a gente nem sonhava, né? Eu nunca fiz relação de autismo ou de metabolismo com questões de transtornos. Agora isso aí entrou, né, de comportamento. E, inclusive, acho até que isso aí pode ilustrar e jogar luz sobre outros tipos de transtornos, às vezes leves nas pessoas. Porque, como você disse aquela hora ali, todo mundo tem uma diferençazinha. Né? É verdade. O açúcar, de repente, te joga lá para cima, de repente joga lá para baixo. Eu não sabia que a maior parte da serotonina era produzida no intestino, olha só. A gente vai aprendendo. Um exemplo clássico de crianças neurotípicas, né, que acontece muito. Eu falo assim, a
criança vai para a escola e antes ela toma um todinho, né? Que é riquíssimo em açúcar líquido. Aí eu falo, aí dá 9 horas, a gente tem um processo metabólico que aquele açúcar vai ser processado no organismo. Aí tá lá aquela criança irritada, batendo no colega por causa da do alimentação. açúcar. Olha só, tá vendo? Isso tudo é verdade. Gente, eu achei maravilhosa essa entrevista. Essas duas mocinhas aqui são muito simpáticas, né? Agrega a simpatia do meu amigo Nilson aqui, que também que é muito curioso, fez perguntas muito interessantes, né? Gente, a gente vai terminando o programa. Eu vou agradecer a sua audiência, a sua atenção. Vou pedir para que você viralize o nosso vídeo, passando ele para frente, compartilhando, falando com os amigos, né? Deixando comentário aqui no vídeo e você ouvinte também comentando com as pessoas o que você ouviu aqui, porque a função do nosso programa é realmente esclarecer. Muito obrigado e até o próximo vídeo.